Na última live e na anterior, nós comentamos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 37 a 39. Nós estamos falando dele porque estamos abordando a situação atual da Terra, né? Aquela que Jesus nos chamou a atenção através do seu sermão profético, ou sermão escatológico, também conhecido, que nos antecipa determinadas situações e situações de dor que nós passaríamos no futuro. Dores causadas por quem? Pelo Pai? Por essa força suprema? Por Deus? Não, não. Deus é amor. Ele jamais faria um mal para nós. Quem faz o mal para nós somos nós mesmos. Insistimos em caminhar às vezes de forma tão equivocada. E insistindo dessa forma, de repente nos deparamos com a dor. A dor que vem, chamando a atenção. Então, corrija. Veja se não é melhor mudar um pouquinho, fazer de uma forma diferente. Não está dando certo. Então, essas orientações que recebemos do céu é para nos conduzir por melhores caminhos. E aí estamos falando do Evangelho de Lucas, capítulo 12, e depois falaremos um pouco do capítulo 13 também. Nas duas últimas semanas, desculpa a gripe, nós falamos da Bem-aventurados, que é capítulo 12, versículos 37 e 38, que Jesus falava que bem-aventurados seriam aqueles servos que seriam encontrados pelo Senhor vigilantes, atentos, fazendo um pouco do bem que eles podem fazer. Então, eles seriam bem-aventurados. Era no campo individual. Nós seremos bem-aventurados se estivermos despertados, ou seja, servindo, aprendendo, amando, isso sim. E aí ele fala que bem-aventurados também aqueles que na segunda vigília, terceira vigília, também forem encontrados despertados, servindo, também no campo individual. E aí ele vai para um campo coletivo. Aí ele já começa a abrir para a família, que é a primeira célula da nossa sociedade. E aí ele diz: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão é coisa má, aquela que vem para nos tirar as nossas riquezas, na hora que viria esse ladrão, esse pai de família vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então agora ele já fala: olha, tome conta de você, mas ajude os outros também, ensine os outros, cuide dos outros. E aí nós falamos do Evangelho, a bússola da família, na semana passada. E agora nós vamos continuar dentro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, agora o versículo 40. Veja o que Jesus nos disse: portanto, estai vós também apercebidos, informados, fiquem despertos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. O Filho do Homem virá na hora que vocês não imaginam, que nós não imaginamos. Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Jesus, por várias e várias vezes, se intitulou dessa forma: Filho do Homem. Era uma forma de dizer que ele estava na condição de encarnado, ou seja, ali ele se apresentava, naquele momento, através da carne, filho de um homem, ou seja, oriundo de um outro homem, no caso José, o seu pai. Então, nesse sentido figurado, sempre figurado, Jesus, como oriental, usava muito disso. Ele dizia: Jesus, ou o Filho do Homem, virá. Eu entendo que esse virá, na verdade, meu entendimento, não dá para vir aquele que não foi. Jesus, ele nunca foi. Para mim, Jesus sempre presente. Mas podia não estar tão ligado ali naquele momento.
Mas Jesus é tão grande, imenso, que ele irradia o seu espírito para todos os locais. Então eu não vejo esse Jesus que foi. Não. Então não dá para vir aquele que não foi ainda, né? Só que muitos imaginam esse retorno de Jesus, que ele diz, o Filho do Homem virá, na hora que não imagina. Muitos imaginam que esse retorno, entre aspas, de Jesus seria na condição física. Jesus ocupando um corpo. Também não vejo um sentido nisso. Por quê? Porque Jesus, no corpo, também não seria reconhecido pela grande maioria, tá? E seria maltratado, seria levado novamente ao desencarne, porque as pessoas não aceitariam. Então, eu compreendo esse, entre aspas, retorno de Jesus, mas através de uma mensagem, mensagem grandiosa, para o despertar daqueles que continuam adormecidos. Então, Jesus viria, como veio, né, dessa forma, através de uma mensagem grandiosa, que nos faria relembrar dele e aprender muito mais ainda, e corrigirmos aquilo que porventura estaria errado, né? Foi distorcido pela humanidade. Então vamos recordar que Jesus, na quinta-feira, aquele dia que ele foi entregue, e na sexta ele foi crucificado, na quinta, ainda durante a ceia, num local chamado Cenáculo, que é dentro de Jerusalém, ele promete a vinda de um Consolador. E nós vamos depois falar muito sobre o Consolador, para entendermos, tá? E essa promessa de Jesus está no Evangelho de João, quem quiser anotar aí para olhar depois, João capítulo 14, versículos 16 até o 19. E ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. No meu entendimento, quem que habitava com eles? Eles conheciam. Quem estava junto deles? Jesus, né? E estará em vós. Aí ele completa assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E, é claro, ele voltará, nesse entendimento que eu tenho de que ele não partiu, porque mesmo em espírito ele está sempre presente, sempre nos orientando. Ainda um pouco, Jesus falou, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Pelo sentimento, pelo coração e pelas aparições que Jesus faz durante 40 dias após o seu desencarne. E ele diz: porque eu vivo e vós vivereis. Então, era Jesus alertando que viria, em algum tempo, viria um Consolador com um objetivo de dar uma ajustada naquilo que não foi bem feito. E aí, viria num momento adequado. Não faria muito sentido se Jesus, não tendo sido entendido há 2000 anos, lá na Palestina, lá em Israel, não tendo sido entendido, viria o Consolador para corrigir, para falar novas coisas no ano seguinte. Não ia ser compreendido, não ia ser nem percebido. Então, viria no seu tempo correto, né? E que tempo que ele viria? No momento em que o homem estivesse preparado para recebê-lo. Afinal, tantos séculos se passaram de Jesus vindo para nós, tantos séculos se passaram, e o homem caminhando através de um entendimento, de uma compreensão estranha, equivocada, né? Não estou falando em maldade, eu estou falando que o entendimento do homem, mesmo pautado naquilo que Jesus teria dito, mas alguma coisa modificada, mesmo pautando-se em Jesus, o homem
não compreendia. Uma porque era infantil, espiritualmente falando. Outro, não tinha quem o orientasse. Quem o orientava e que se colocava numa condição de superioridade, superioridade que não tinha, se colocava numa condição de superioridade os líderes das religiões, que imaginavam entender tudo, mas não tinham esse entendimento, era quem colocava no seu povo, goela abaixo, o entendimento que ele tinha. E que aquele povo, nada de raciocinar, né? Simplesmente ficava ali engolindo um prato feito. Então, viria, portanto, esse Consolador no momento em que o homem estivesse preparado. E depois de tantos séculos de entendimento equivocado, teria que vir bem à frente, porque não estávamos preparados ao longo de todo esse tempo. Tanto é verdade que nós vamos ver consequências, por exemplo, deixadas por esse entendimento que não foi bem ajustado e que, obviamente, causou ao longo do tempo confusões, complicações, violências, murchou a mensagem dele em alguns locais, porque não havia uma coerência, uma série de coisas, né? Nós vamos ver, por exemplo, que pela falta do entendimento correto, a Ásia Menor, Turquia, hoje Turquia, a Ásia Menor, que recebeu, através de Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, recebeu diretamente das mãos de Paulo de Tarso o ensinamento de Jesus maravilhoso. Paulo de Tarso se entregou praticamente a sua vida toda, porque quando ele sai do judaísmo, que ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, Paulo de Tarso era jovem ainda, muito jovem. E depois ele caminhou até o final da sua vida distribuindo a mensagem de Jesus. E praticamente na Ásia Menor. Saiu um pouco, foi para a Espanha, foi para Roma, mas o grosso mesmo da mensagem foi na Ásia Menor. E aí, como é que ficou a Ásia Menor, a Turquia? Eu vou dizer como é que ela está hoje. Ela que recebeu de Paulo de Tarso o cristianismo e que floresceu, cresceu, mas murchou, né? Como é que está? Desculpa. Como que está hoje a Ásia Menor, ou a Turquia? A cidade de Tarso, o berço de Paulo de Tarso. A cidade de Paulo de Tarso, cidade de Tarso, portanto, tem aproximadamente 300 mil habitantes hoje. E 2 cristãos. Na verdade, 2 cristãs. Eu conheci todos os cristãos da cidade de Tarso. 2 freirinhas que tomam conta de uma igreja. É uma igreja dedicada a Paulo. Então, 300 mil habitantes, a cidade de Tarso só com 2 cristãos. E que são estrangeiras, são italianas. A cidade de Mersim, que fez parte das viagens de Paulo, 300 mil habitantes e tem cerca de 300 cristãos. Murchou muito, hein? A cidade de Iconia, ou Iconium, que aparece nas viagens de Paulo, 1 milhão de habitantes. 2 cristãos, 2 cristãs, outras 2 freirinhas italianas que tomam conta de uma igreja. Então, viu o que aconteceu com o cristianismo? Alguma coisa estava errada. Por quê? Porque a gente vai dizer, a vontade de Deus, dessa força maior, não importa o que a gente entenda de Deus, a vontade dele é que esse ensinamento trazido por Jesus se instale na terra. Jesus, que veio de uma forma tão amorosa nos trazer essas orientações do Pai, o fez de forma tão amorosa. Entretanto, entre a vontade deles, do Pai e de Jesus, e a instalação aqui embaixo, na terra, tem uma pecinha aí nesse meio que costuma dar problema. O homem, o ser humano, dá problema. Ele negligencia,
Ele não se interessa, deixa para depois, não busca entender, raciocinar. Ele, quando muito, aceita o que o outro fala e está bom demais e não se envolve. Esse é o grande problema. Então, o Consolador prometido por Jesus seria, no nosso entendimento, a doutrina espírita, né, a terceira grande revelação dessa força maior que Deus nos traz. Então, vamos ver o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ou Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então esse Consolador, esse Santo Espírito, espíritos evoluídos, não é um único, né? São vários, tem tantos espíritos evoluídos. A gente vê um Francisco de Assis, o próprio Paulo de Tarso, tantos espíritos, né? Que têm um conhecimento, têm uma evolução tão bonita e que servem a causa do bem e que vêm, sim, nos orientar. Deixam aí as suas informações, as comunicações, sempre aumentando aquilo que Jesus já nos disse há 2000 anos. Por isso que ele diz, os santos espíritos, esse vos ensinará todas as coisas. Por que ensinar? Porque Jesus não pôde, há 2000 anos não pôde. Não porque ele não tivesse condição, ele em si. Nós é que não tínhamos condição de entender, de aprender, de absorver isso tudo. Ele, um PhD, e a gente começando o jardim da infância. Fica um pouquinho complicado. Então, esses santos espíritos vêm para ensinar todas as coisas. E também fazer relembrar de tudo quanto ele disse há 2000 anos. Relembrar por quê? Para muitos ficou esquecido. E para muitos ficou deturpado. Distorceu muita coisa. Ainda no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 a 13, ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Isso é Jesus falando. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Ou seja, ele tinha que se despojar da carne para que o Consolador viesse. Vamos imaginar mais um detalhe. Jesus encarnado, ele se limitaria, como se limitou, a deixar a sua mensagem àquele grupo, aquele local, aquela comunidade que muitos nem se interessaram em aprender. Ele, encarnado, estava restrito ao campo físico, ao local. Ele, desencarnado, portanto, vindo como Consolador, ele atingiria o mundo inteiro. É outra história. Ele joga uma semente, e aí ele vem para um plantio maior, logo em seguida. Então ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Quando eu for, eu vou enviar o Consolador. Tá? E quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, que não é pecado, né? Da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo. Do pecado, porque não creem em mim. O que é pecado? O equívoco. O equívoco, já falamos aqui em lives anteriores, o que, ao invés de pecado, equívoco. Equívoco é uma experiência que não deu certo ainda, mas que dará. Então, se eu não conseguir aprender certas coisas, o que eu faço está aí permeado de erros, de equívocos. Mas quando eu aprender essa lição, tentativas, 1, 2, 10, 1000, não importa quantas, quando eu aprender, aí a experiência vai dar certo. Então o equívoco deixará de existir, né? O erro deixará de existir. Então ele diz assim: do pecado porque não creem em mim. Ou seja,
não vamos buscar Jesus, não nos interessamos, e aí continuamos cometendo equívocos, ou seja, experiências que continuam não dando certo. Aí ele fala da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. A justiça é essa, é justo que ele retorne, ele veio para retornar, para fazer a mensagem, cumpriu a sua missão e retorna. E do juízo, juízo é julgamento, avaliação, tá? Ele diz assim, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Que príncipe desse mundo? As distorções, os desvios, isso já está julgado. Olha, pessoal, está aí o mal, combata esse mal. Então, era Jesus dizendo isso e diria, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar por agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, tinha que chegar o Consolador prometido para a gente sair daquela mesmice que nós ficamos ao longo de tantos e tantos séculos. Ficamos parados, não nos aprofundamos. E hoje, século XXI, muita gente também está parada, não se aprofunda. Ah, mas frequento essa religião, aquela religião, mas não se aprofunda. Conheço pessoas maravilhosas dentro de outras religiões, não importa qual, que se dedicam, se esforçam, vão buscar, discutem. Isso é maravilhoso. Mas vejo muitos que são light, né? Ah, a tua religião é essa? Mas eu sou light, eu não me aprofundo muito. Não se aprofunda nada, porque quem não se aprofunda muito fica só no verniz. Então vamos lembrar, primeira grande revelação de Deus, Moisés, quando recebe o decálogo, os 10 mandamentos. E a segunda revelação, que foi o próprio Jesus, há 2000 anos atrás, foi preciso que passasse um período, um bom período, entre a primeira, Moisés, e a chegada de Jesus. Foi aproximadamente 1400 anos. 1400 anos. Por quê? Moisés, quando vem e recebe o decálogo, os 10 mandamentos, aquele povo, é verdade, desde a da época de Abraão, o patriarca, acreditava num Deus único, mas não entendiam o que era aquele Deus, né? Viviam de uma forma tumultuada, sem sombra de dúvida, tumultuada. Desculpe a tosse, mas está um pouco difícil. Então, vem Moisés, e Moisés recebe o decálogo, os 10 mandamentos, para dar uma chacoalhada naquela turminha. Olha, não pode matar, não pode roubar, olha isso, olha aquilo. Mas tal era a dureza daquele povo, que ele coloca as suas próprias leis, as leis mosaicas, mas com punições severíssimas que, a rigor, contrariavam o decálogo. Não matar, mas posso matar se um homem e uma mulher cometerem adultério. Estranho, né? Mas era a forma de chamar a atenção, porque aquele povo era extremamente infantil ainda, tá? E aí só depois de 1400 anos, quando o homem estava querendo mudar um pouquinho, é que vem Jesus. Por isso que uma revelação não chega tão perto da outra, porque não vai surtir efeito nenhum. E no caso do Consolador, o momento de chegar à Terra foi quando o homem começou a raciocinar sobre as coisas mais internas. Não estava acostumado. O homem não raciocinava muito, não, né? Hoje muitos não raciocinam também. Com as coisas da alma, não, né? Ele estava acostumado a comer o prato pronto. E quantos ainda comem o prato pronto? Prato pronto é aquele que alguém fez o prato, eu vou lá comprar o prato pronto, é isso tal. Mas eu comprei esse aqui, mas eu queria que também viesse. O prato está pronto.
coma esse prato. E, em termos religiosos, né, muitos de nós, para não dizer todos, comemos ao longo de séculos o prato pronto. E deu no que deu. Séculos de complicação. Nada de mudança, nada de entendimento mais concentrado, né? Mas comíamos o prato pronto, e muitos comem hoje. Mas o mundo progride sempre. E por que progride? Porque o homem progride. O mundo não progride por si só. O homem progredindo, o mundo também progride. E aí nós vamos ver no século XVII, por exemplo, né? Nasceu no século XVI e desencarnou no século XVII, René Descartes, lá na França. Um filósofo que praticamente é o pai do iluminismo, entendido como um dos pais do iluminismo. Olha a ousadia de René Descartes. Então, um homem realmente corajoso, porque naquela época a Inquisição corria solta na Europa, sobretudo na Europa. Olha o que ele diz. E depois nós vamos ver algumas características do movimento iluminista que abre espaço para a chegada do Consolador. René Descartes diz assim, numa época de Inquisição: a única certeza que ele tinha, né, é que eu duvido. E se duvido, eu penso. E se eu penso, logo existo. Estava dando assim o direito de questionar. Tenho que pensar. Estou duvidando, não estou concordando. Ou seja, colocando o prato pronto meio de lado, né? E aí o movimento iluminista, que surge na Europa entre os séculos 17 e 18, é também conhecido como século das luzes. Luzes no sentido de clarear a mente humana. Teve como principal característica defender o uso da razão, que é a luz, né? Relativamente ao uso da fé. E num período que tinha ainda Inquisição, hein? Olha a fogueira vista aí. O iluminismo também teve impacto não só no aspecto religioso, mas também no contexto político, econômico, social, pois teceu críticas severas ao absolutismo, os poderosos da época, e aos privilégios da nobreza e do clero. Olha a confusão, né? Mas questionando. Acabou a bagunça, não é mais desse jeito, não. Então, a mudança estava ali, começava ali, né? Então, um dos entendimentos era que, para se chegar à verdade, devia-se duvidar de tudo, mesmo das coisas aparentemente verdadeiras, aquelas que eu já tinha aceitado. Duvide, pense. Pensei, eu mantenho aquele entendimento. Ótimo. Não consigo manter. Então você tem que ter um entendimento que fique no lugar. Características desse movimento iluminista que desemboca na chegada do Consolador prometido por Jesus, porque o tempo estava agora num ponto maduro para chegar. Característica do iluminismo: valorizava a razão, pensamento, raciocínio. Valorizava o questionamento. Questione tudo, pergunte tudo, duvide de tudo. Valorização da investigação. Falou que é desse jeito? Eu vou atrás. Deixa eu ver se é assim mesmo. Crença nos direitos naturais. Crítica ao absolutismo, o poder que oprimia todo mundo. Fim dos privilégios do clero e da nobreza, numa época de Inquisição ainda. Valorizava a liberdade política e econômica e fazia seríssimas críticas à Igreja Católica. Tudo preparado. Então, usando a razão, raciocinando, não aceitando mais as coisas com casca e tudo, acontece na França, no ano de 1857, o surgimento da doutrina espírita, que nós conhecemos como a fé
raciocinada. Estamos sempre em busca da razão. Emoção, só depois é que vem. Por quê? Quando eu analiso coisas através desse entendimento de espírita, eu vou olhando as coisas, raciocinando, e quando eu fecho esse entendimento, através da razão, aí vem a emoção. Como é lindo isso! Aí vem a emoção, mas eu usei a razão para entender. Então, vem agora a doutrina espírita. Então, nós vamos ver, só um minutinho, vamos aqui entrar nas três grandes revelações, para nós falarmos sobre as três grandes revelações e chegando, portanto, no Consolador, que para nós é a doutrina espírita, né? Então, Deus sempre se revelou e continua se revelando para nós. Só que ele usou três situações para uma grande revelação. Revelação, o que vem a ser revelação? A raiz é velum, que é véu. É tirar algo debaixo do véu. Então significa sair de sob o véu. É a revelação. Tá? Então a primeira foi Moisés, há 1400 anos antes de Jesus, depois Jesus, e depois 2000 anos, na verdade 1857, vem a doutrina espírita. Cada uma ao seu tempo. Objetivo das revelações: dar conhecimento das leis divinas, de acordo com o grau de adiantamento da humanidade. Adiantou? Adiantou. Agora já vou passar uma lição nova, para que vocês estudem. Agora vocês já têm condição, capacidade de raciocinar sobre isso. Então, vai de acordo com o adiantamento da humanidade. Mas isso não acontece de um instante para outro. O homem, no ano 33, quando mata Jesus, no ano 34 continuava a mesma coisa. No ano 50, a mesma coisa. No ano 100, a mesma coisa. Nós, entre aspas, cristãos, no 4º século, no 8º século, continuávamos a mesma coisa, sem entender exatamente esse Jesus. E ainda muitos distorcendo esse entendimento, não por maldade, por ignorância. Então, tem que ter o tempo apropriado para que venha, né? Daí a necessidade de, a cada revelação, ter transcorrido um tempo suficiente para que a humanidade, nesse meio de período, se preparasse para receber uma verdade nova, uma mensagem nova. A primeira grande revelação foi, portanto, Moisés. Ele nos deixa o código moral, né? Os 10 mandamentos. Vamos lembrar que Deus é Elohim e que Jesus, lá no hebraico, é Iavé, ou Jeová, né? Então Jesus no hebraico é Yeshua, que é Iavé salva. Os 10 mandamentos, portanto, passados a Moisés, mencionados na Bíblia, foi passado por Iavé. Então, de onde se conclui que dá para aceitar que Jesus, aquele Espírito que veio 1400 anos depois, com o nome de Jesus para nós, seria aquele que passou os 10 mandamentos a Moisés. E olha, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 46 e 47, palavras do próprio Jesus, agora há 2000 anos atrás, não há 3400. Ele disse: se cresces em Moisés, creríeis em mim. Jesus falando, porque era de mim que ele falava. E Moisés falava de Jeová, não falava de Jesus. Então, eu consigo entender que aquele Espírito que materializou os 10 mandamentos para Moisés teria sido o próprio Jesus, né? Como era o homem naquela época? Como eu falei, é um homem duro, áspero. Olha, para segurar aquela tropa, não era fácil, não. Moisés teve que fazer muita coisa, inclusive as leis dele próprias, mas dadas ao povo como se fosse de Deus, né? Então, a primeira grande revelação, personificada na figura de Moisés.
essa primeira grande revelação representava a lei. Então, primeira grande revelação, a lei. A lei que recebemos. Os 10 mandamentos e depois vieram as leis de Moisés. Mas, basicamente, as leis, o decálogo, tá? E então, a primeira grande revelação, vamos entender como a lei, tá? E Jesus, no meu entendimento, já estava presente lá como estava muito antes. E aí nós vamos para a segunda revelação. Segunda grande revelação, que é o próprio Jesus. 1400 anos depois de Moisés, vem Jesus, né? E aí, ele vem e diz assim: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Aquela lei não está sendo cumprida. Eu deixei lá, não matar, está lá no decálogo, não matar, não, vocês estão matando. Teve lá um problema de adultério, mata. Teve não sei o que, o filho que desobedeceu o pai, mata. Procurem ver, quem tiver curiosidade, no Velho Testamento, 2 livros. Um é Deuteronômio e o outro é Levítico, que fala dessas leis. Qualquer coisa, morria, né? Então, é assim que funcionava. Jesus vem e fala: eu vim dar cumprimento. Qual é o cumprimento? Não pode matar, né? Matar não. E quem te fez o mal? Perdoa, orienta, ajuda. Então, Jesus veio para dar cumprimento à lei, a verdadeira lei, né? Então, Moisés, que tinha atitudes duras, comportamentos rígidos, a lei era mais amada do que o próprio legislador, que seria Deus, e Jesus, mas sob a inspiração de Deus. Vamos ver agora a segunda revelação, que é o próprio Mestre, Jesus, que nos deixa orientações suaves, mensagens de amor, de perdão, de responsabilidade, de fraternidade. Olha como mudou, né? Mudou totalmente. E ele diz: olha, o passado, deixa um pouquinho de lado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando ele diz do mandamento, deixo-vos um mandamento novo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele ainda diz: essa é toda a lei e todos os profetas. Por quê? Porque o que importa, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Nosso Pai. Mas o próximo como a ti mesmo. Essa situação tão complicada que a Terra vive nesse momento é porque muitos nem amam a Deus e muito menos o próximo, mas ama a si mesmo. Quer tudo de bem para si. É um amor estranho, né? Complicado, egoísta, mas é dessa forma. Mas Jesus, há 2000 anos, ele não seria compreendido, como não foi compreendido naquela época, né? Como que era o contexto daquela época para ele não ser compreendido? E de fato, meia dúzia que compreendeu Jesus, né? Como que era o judeu? O judeu que acreditava num único Deus, que caminhava desde a época de Abraão, que passou pela época de Moisés, acreditando num único Deus, mas com comportamento não o que a gente tem hoje, né? Um comportamento duro, insensível, amor meio esquisito, só para os seus. Então, como que era o contexto naquela época de Jesus? Já tinha se passado de Moisés até Jesus 1400 anos. Naquela época de Jesus, há 2000 anos, havia o domínio romano sobre os judeus. Eles eram escravos dos romanos. Então, os judeus odiavam os romanos. Simplesmente odiavam, né? Como também desprezavam os samaritanos, eram rígidos, né? Tinham aquele rigor muito forte. Vamos ver, por exemplo, a figura dos zelotes. E um deles, Judas Iscariotes, era um zelote, que na verdade era um grupamento, uma espécie de partido político, cujo objetivo era lutar para ver se arrancava Roma daquela região. E lutava mesmo.
atacava, emboscadas, mortes, faziam tudo isso. E o povo, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, aguardava, o povo judeu aguardava a chegada do Messias. Mas que Messias? Eles viam determinadas situações, eram tão endurecidos que não conseguiam imaginar coisas da alma. Então, eles viam a situação na qual eles passavam, o jugo romano, né, aquela dependência, a cobrança pesada de impostos. Imaginavam, portanto, um Messias que vinha para libertá-los daquele jugo. E, de repente, vem o Messias. E que Messias? Jesus, né? Messias doce, o Messias sereno, o Messias que era amor. Mas eles não queriam isso. Eles queriam um Messias que vinha para levantar aquele povo para se confrontar com Roma. Então, Jesus vem porque era preciso mudar o comportamento do homem. Era preciso que eles compreendessem, por exemplo, o motivo das suas dores, né? Que nós sabemos vem daqui, dessa vida sim, mas que vem muito de outras vidas, equívocos praticados, ou seja, falta de aprendizado, né? Porque o pecado, não, o pecado é a experiência que ainda não deu certo. Se eu não tenho uma experiência que ainda não deu certo nessa caminhada e vou para o outro lado, eu continuo levando comigo os equívocos. E aí eu tenho que voltar para continuar o aprendizado e tomara que dê certo. Porque se não der certo, eu volto para lá e vou ter que voltar até aprender a fazer a coisa certa, né? Pecado, punição, isso aí é feio, né? É chato, meio complicado. Então, era preciso que compreendessem isso, que vem de outras vidas e reencarnações. Entenderam? Não entenderam. Vamos lembrar Jesus no alto do Monte Tabor, quando ele sobe ao monte e aparece ali Elias e Moisés, e Jesus no meio. E 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, vendo ali a materialização daqueles 2 espíritos, Elias e Moisés. E na hora de descer do monte, eles perguntam: poxa, Jesus, um deles era Elias. Que coisa, né? E diz que Elias, está lá no profeta Malaquias, deixa isso claro. Está lá escrito que Elias tem que vir antes do Messias, que é você. E Jesus diz: tinha que vir, mas já veio. Só que o homem matou ele. Era João Batista, a reencarnação de Elias. Jesus falou a Nicodemos, quando Nicodemos diz: como que eu faço para entrar no reino dos céus? Nasça de novo, Nicodemos, falou Jesus. Nessa idade, como que eu vou nascer de novo? Você não entende? Você é mestre aqui em Israel e desconhece essas coisas? Jesus se reportava a uma coisa que alguns judeus conheciam, né? Mais ou menos. Não fazia parte da Torá escrita, da Torá oral, chamada Gilgul Neshamot, que é a roda das vidas. Mas Nicodemos não conhecia. Então, não entenderam. O povo judeu não entendeu. Então, como que entenderia, por exemplo, naquela opressão que eles sofriam do romano, como que eles entenderiam, por exemplo, Jesus falando para o judeu: bem-aventurados os aflitos, feliz aquele que sofre. O judeu vai dizer: eu feliz? Eu não queria sofrer. Estou sofrendo e o meu opressor aí está numa boa. Não, assim não dá. Perdoe. Jesus falando: eu perdoar o romano? Nunca. Eu quero matar o romano. Pureza de coração. Busque ter um coração mais puro. Como que eu vou ter nesse ódio que eu carrego em mim? Olha, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Não, eu queria estar saciado em tudo. Eu queria ter comida para comer. Por quê? Porque o opressor come, o romano come, tem cara de 5 refeições ao dia, e eu passando fome porque pago impostos escorchantes,
Como é que faz? E Jesus dizia: olha, aquele que está rindo agora vai chorar depois. Eu só vejo o romano rir, e eu só vejo nós, judeus, chorando. Ah, não está dando certo. E aí não entenderam mesmo aquilo que Jesus falava. Mas, de qualquer forma, a semente foi lançada. Não entendiam naquela época, mas entenderiam depois. Então, dependia de quem buscasse. Porque se não buscar, passaram-se 21 séculos e vai continuar não entendendo, né? Então, há 2000 anos, Jesus disse: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, falando para os discípulos, né? Conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. E continuava Jesus: porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, e aí nós vamos depois, mais à frente, dizer quem nós entendemos que seja, e na verdade, se a primeira grande revelação está na figura de Moisés, a segunda grande revelação está na figura de Jesus, a terceira grande revelação, que é a doutrina espírita, não tem nenhuma figura. Não é a figura de Allan Kardec que codificou. Não é a figura de nenhum patrono. Por quê? Porque ela é doutrina dos espíritos. Quem colabora com a doutrina dos espíritos? Todos os espíritos. Nós que estamos encarnados aqui, aprendendo, estudando, estamos trabalhando pela doutrina dos espíritos. Desencarnados, levando conosco esse conhecimento, do lado de lá, seremos convidados a trabalhar também em favor dessa doutrina dos espíritos. É de todos nós, tá? Então ele diz: o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Então, por que o Consolador ensinar mais e corrigir? Porque foi distorcido tudo, né? Porque Jesus não foi compreendido há 2000 anos, continua nos dias de hoje por muitos não sendo compreendido, porque o homem também não vai buscar, muitos não vão. Então, o Consolador chegaria no momento certo. No momento em que o homem diz: vou desconfiar de tudo, vou analisar tudo, vou deixar tudo de lado e vou reconstruir a minha crença, mas não limitado às coisas religiosas. Não, não. Jesus, como sempre falo, ele veio para nos deixar ensinamentos que nós entendemos sim de cunho religioso, religação com o Pai. Mas eu me religo com o Pai em todas as situações. Eu me religo com o Pai quando amo o meu irmão, quando oriento o meu irmão, quando, na condição de superior numa empresa, trato o subalterno com respeito, com carinho, com atenção, com honestidade. Amo o meu irmão, amo a Deus, quando cuido do planeta, evito jogar lixo na rua, evito tudo isso que complica esse planeta tão lindo. Então, Jesus não veio só para nos colocar dentro de igreja, dentro de centro espírita. Não, em todos os locais, em todas as situações. E há 2000 anos, como o homem não compreendeu esse Jesus, e olhando só pelo lado religioso, mas também preocupado com o lado político, ou seja, esse Messias vem para nos livrar de Roma, mas Jesus abordado, pelas Escrituras na parte religiosa. Mas Jesus veio para a parte, sim, moral, em todas as situações. E mesmo assim, há 2000 anos, o mataram.
Por isso que eu falei, no meu entendimento, a vinda de Jesus, hoje, como muitos imaginam, ele encarnado num corpo como esse nosso, vai morrer de novo. Não vai dar nem tempo de dar alguma nova mensagem, porque vai ser complicado, muito complicado, tá? Então, a partir da próxima semana, nós vamos continuar, nós vamos falar que estávamos aguardando o Consolador prometido, como é que foi esse aguardar, como que chegou esse Consolador, o que é o Consolador. Então tem muitas coisas para pensarmos, mas Consolador, não só do ponto de vista de entender Jesus como um membro dentro da religião, mas um Jesus muito mais amplo, que nos permite religar a Deus em todos os campos de atuação. Consolador. Consolador, ele consola a dor. Não é elimina a dor. Ele falou consolador, não eliminador. Porque muita gente, às vezes quando ele entendeu, ele compreendeu, ele está seguindo essa doutrina, coitado, mas ele sofre. Chico Xavier, nossa, que homem bom, maravilhoso, só fez o bem, como ele sofria. Ele seguia o Consolador, não o eliminador, porque o Consolador não elimina a dor. Que dor? A dor que nós causamos em nós, em anteriores. A dor que pedimos, sim, para servir de uma prova nessa caminhada. Tem tantos motivos, só precisamos começar a entender. Combinado? Semana que vem a gente continua então. Queridos amigos aí, Almeida, abraço Almeida, Maria Linda, quem mais aqui? Flávio, opa Flávio, tudo bom Flavinho? Pedro Ferraz, começou agora, né Pedro? Que bom. Roseli, tem mais gente aí que não dá para ver agora, né? Lene Sudre, gratidão minha, tá? Obrigado, viu Lene? Então, vamos encerrando? Vamos lá fechando os olhos e pedindo a Jesus, nosso Mestre Maior, que esteja sempre conosco, que procuremos sempre entender, compreender e praticar cada vez mais esse Jesus integral em todas as situações. E nesse momento também pedimos que a espiritualidade visite todas as casas, óbvio, mas que visite em especial a casa da nossa querida amiga Paula Zampi. Dê um abraço nessa amiga, nessa irmã e no seu marido, Claudinei. Os dois que estão passando por um processo de dor, né? Uma doença, mas seguindo firme, compreendendo. Então pedimos a Jesus, a espiritualidade maior, que chegue até eles e transmita a eles todo o nosso carinho. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, semana que vem, Priscila, tudo bem? Semana que vem, novamente juntos, tá? Muito obrigado pelo carinho e pela paciência também, tá? Tchau, pessoal. Até a semana que vem, tá? Se Deus permitir, né? Tchau, tchau.